Ele já vem com uma informação bem diferente, né? Isso, o novo perímetro da cibersegurança, né? Hoje são as pessoas. É um combo de soluções. Isso onde é eu uma, acho isso é uma, isso é uma realidade, né? Que nós temos vivenciado, e eu imagino que muitos colegas aqui tenham vivenciado ou tido alguma experiência com algum cliente, com algum parceiro, que em algum momento nos demonstrou a dúvida de como eu protejo os meus colaboradores que estão em casa, né? Em razão da pandemia, não é uma novidade, nós estamos ali rumo, né, à vacinação de grande parte da população, isso está em andamento, o mercado começou a voltar, as empresas começaram a voltar, as que decidiram continuar, né, com seus escritórios presenciais, mas o fato é que muitas, desde o início, se desfizeram das suas estruturas físicas, e aí veio a pergunta, né, como eu continuo protegendo a minha companhia, os meus dados, se eu não tenho mais os meus usuários dentro da minha infraestrutura segura, né? Que agora o meu colaborador está dentro da casa dele, no Wi-Fi, que eu não tenho a menor ideia de como está configurado, pode ser que tenha senha, pode ser que nem tenha senha, né? Usando a sua estrutura residencial como um escritório, né? Então, hoje, né, nesse momento, nós vivemos a realidade de uma mudança de paradigma fora dos precedentes, né? Então, o novo perímetro da cibersegurança, ele mudou, né? Ele mudou desde 2019, começo de 2020, e ele passa a ser as pessoas hoje, né? Então, as organizações cada vez mais estão adotando para que a gente consiga, para que esse novo perímetro passe a ser coberto, né? As organizações estão adotando serviços em nuvem, né? E o trabalho móvel, serviço de nuvem, porque o trabalho móvel e procurando maneiras melhores de proteger os seus ambientes de escritórios distribuídos e da sua força de trabalho remoto, né? E o que isso significa para nós? Quais são os impactos, né, dessa transformação digital, né? Qual o caminho que eu sigo, né? O que eu faço, né? Como eu protejo uma informação, um colaborador, né? Se não estão mais dentro do nosso domínio, né? Do nosso domínio de rede, né? Claro. Então, pessoal, sintetizando tudo isso que eu acabei de falar, nesse webinar nós vamos falar um pouquinho desse novo mundo, tá? Da proteção de perímetro, e, obviamente, como a ForcePoint combina o seu serviço de rede de segurança, tá? Para oferecer proteção flexível para os usuários e, mais importante, né? Tão importante quanto os usuários, os dados, tá? Que hoje estão em qualquer lugar, né? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas muitos colaboradores, inclusive da nossa empresa, e acabam simplesmente trabalhando de qualquer lugar, literalmente, ou seja, a pessoa pode estar nesse momento na praia, visualizando esse webinar, daqui a uma hora entrar numa outra call e seguir a sua rotina de trabalho normalmente de frente para o mar, né? Ou de frente para o campo, enfim, não importa, né? Hoje, o perímetro é em qualquer lugar, tá bom? E quais foram as forças que mudaram esse mercado, né? Eu já falei de alguma delas, né? Primeiro, transformação digital, né? Que vai, obviamente, muito além da nuvem hoje em dia, né? Os negócios, com essa pandemia, eles tiveram que se tornar mais simples, né? Menos fornecedores de software, os processos foram simplificados, os processos foram reduzidos, porque eu não tenho mais as pessoas próximas dentro de um mesmo local que possam se conversar, que possam interagir ali por 2, 3 minutos e seguir o trabalho. Ou seja, processos muito complexos de muitas etapas hoje acabam não fazendo tanto sentido, né? O espaço de trabalho hoje em dia, que muitos no início improvisaram, mas hoje você é o seu próprio escritório, né? Dentro do seu ambiente residencial, é o seu próprio escritório,
como eu falei, muitas empresas não voltaram, né, e não vão voltar, né? Commodities, né? Nós temos sempre a questão dos commodities, que cada vez mais se tornam, cada vez mais se tornam difíceis de se provarem, né, dentro, principalmente quando falamos de commodities de segurança, tá bom? E os consumos dos produtos, né? Cada vez mais os produtos acabam sendo consumidos no formato de serviço, tá bom? E cibersegurança não é diferente, né? Nós estimamos que cibersegurança deve cada vez mais se aproximar do modelo de SaaS. Tá? Cada vez mais cibersegurança deve ser consumida como um serviço. E todas essas mudanças levam a desenvolvimento de todas essas mudanças de mercado levam ao desenvolvimento de novas soluções, levam ao desenvolvimento, levam à busca, né, de novas formas de atender a essa mudança que dentro do nosso mercado de tecnologia sempre mudou muito rápido, mas teve uma aceleração, teve um fator acelerador aí muito forte que foi a pandemia, tá bom? Então, como eu falei, seguindo essa mesma linha, né, dos desafios que geraram essas mudanças de mercado, nós temos o trabalho remoto cada vez mais aumentando, né, e as pessoas trabalhando em diferentes lugares, como eu falei, os dados de negócio e os aplicativos que usam esses dados estão rapidamente tendo que ser migrados para a nuvem, né? Tem casos de universidades, grandes universidades aqui de São Paulo, que tiveram que rapidamente migrar todo o seu sistema de colaboração, seu sistema de aula para a nuvem de forma em tempo recorde, né? Em 2 meses, né? Migrar um sistema que atende 40 mil alunos para a nuvem, né? Garantindo que esse sistema continue funcionando para continuar, para dar continuidade ao seu negócio. Tá? E o ponto focal de rede de segurança, ele migrou, né? Hoje não é mais apenas, eu não olho apenas para o meu data center, eu tenho que olhar para a nuvem, eu tenho que olhar para o meu usuário, que não está mais dentro do meu domínio. Tá? E com a transformação digital das empresas, a segurança, como eu disse, também precisa ser migrada para a cloud, para a nuvem. Né? E isso gera a necessidade de serviços convergentes para reduzir, obviamente, a complexidade, né? Porque nós temos 2, 3, 4, 5, 6 serviços distintos para tentar manter o mesmo nível de proteção em um ambiente totalmente adverso. Né? Então, a simplicidade, né? Essa complexidade é um problema, então, simplificar isso tende cada vez mais a ser uma tendência, tá bom? Para entregarmos velocidade, agilidade e habilitar o que o mercado tem chamado de rede multi-cloud, né? E proteger essa arquitetura, tá bom? Pessoal, para isso, tá? Diante de todo esse cenário que eu acabei de colocar aqui, o mercado, tá? Isso não é um movimento exclusivo da Forcepoint, é um movimento de mercado que, em 2019, como eu falei no início, foi citado pelo Gartner, né? Então, lá em 2019, o Gartner apresentou um novo modelo de arquitetura de rede, né? Recomendando convergir capacidades de rede de segurança em um serviço unificado e nativo na nuvem, tá? Que torna tudo isso mais fácil, menos caro para as empresas conectarem essas pessoas e escritórios, tá? Com segurança, tá bom? Em qualquer parte do mundo, tá bom? E esse novo modelo, essa nova proposição de arquitetura levou o nome de Security Access Service Edge, tá? Ou como o mercado chama, SaaS, tá bom? Que nada mais é do que uma nova abordagem de rede e segurança, tá bom? Que reinventa algo que nós já tínhamos, tá bom? Reorganiza isso, tá? Dentro de uma única plataforma em cloud, tá? Fornecendo conectividade e proteção uniforme em todos os lugares para as pessoas que possam trabalhar, para que as pessoas possam trabalhar em qualquer lugar, tá bom? Dentro desse conceito de reorganização, nós temos um novo modelo de arquitetura de rede aqui, tá bom? Unificando serviços como SD-WAN, Private WAN, otimização, agregação de banda, enfim, convergindo tudo isso em um único produto, em uma única solução, né, denominada de Security Access Service Edge, tá bom?
unificando serviços como o CASB, que antes era uma solução separada, ainda pode ser adquirida como uma solução separada. Solução de proxy, né, dentro da ForcePoint, o Cloud CSG, solução de DLP, solução de Zero Trust, Network Access, IVPN, enfim, solução de Remote Browser Isolation, solução de Firewall como serviço, tudo isso dentro de uma única solução em nuvem. Tá bom, pessoal? É isso que nós falaremos um pouquinho mais, apresentando esses produtos que a ForcePoint tem desenvolvido ao longo aqui da nossa apresentação. Tá? E qual é que é a expectativa para esse novo modelo? Tá? O que o mercado tem falado desse novo modelo? Tá bom? Segundo o Gartner, as previsões de futuro, tá? Do futuro do SaaS são as seguintes, tá, pessoal? Até 2023, 20% das empresas terão adotado recursos, tá, de security web, de proxy, filtro de conteúdo, CASB, soluções de Zero Trust Network Access, Firewall como serviço, enfim, para filiais do mesmo fornecedor. Tá? Então, até 2023, nós teremos uma convergência muito grande e uma opção das empresas como um todo de usar todos os serviços dentro de uma única plataforma de um mesmo provedor. Tá? Como eu falei, simplificando toda essa estrutura de segurança para a proteção dos usuários que hoje estão em qualquer lugar. Tá? Até 2014, no mínimo 40% das empresas terão estratégias explícitas para adotar o SaaS, tá bom? Em comparação com menos de 1% lá no fim de 2018. Tá? E até 2025, pelo menos um dos principais fornecedores de infraestrutura como serviço oferecerá um pacote competitivo de recursos de SaaS, né? Ou seja, nós veremos os grandes, até 2025, segundo as projeções do Gartner, nós veremos os grandes provedores de infraestrutura como Google, AWS, Azure, fornecendo também soluções de SaaS dentro do seu portfólio de serviço, de produto. Tá bom? Ou seja, é um movimento que já é uma realidade, muitos fabricantes já estão se movimentando, a ForcePoint é um deles, tá bom? Quando nós vemos essas big companies também se movimentando, isso só vem a provar que não é uma tendência passageira, tá? É algo que realmente vem para ficar. Tá? E qual que é o caminho certo? Né? Como fazer isso da maneira correta? Né? Ou seja, para que isso funcione, né, você precisa ter um conjunto único de políticas para todos os usuários, tá? Proteção uniforme para esses dados, onde quer que eles estejam, e um gerenciamento centralizado, tá? Para que qualquer usuário, em qualquer dispositivo, em qualquer local, esteja protegido. Tá bom? Seguindo essa linha de segurança convergente, né, para usuários de dados, onde quer que eles estejam, nós precisamos olhar para soluções que protejam os seus usuários em qualquer local, em qualquer dispositivo. Impeça, né, a nuvem maliciosa, impeça que a gente tenha problemas maliciosos e ameaças, né, direcionadas para o cloud, que reduza a nossa quantidade de fornecedores, né, simplificando novamente a nossa cadeia de fornecimento, tá bom? Proteja os dados na nuvem e em qualquer local. Simplifique as operações e gerenciamento de segurança e otimize a experiência do usuário fora do escritório, tá? Então, sim, nós temos que olhar para soluções nativas em cloud, com gerenciamento centralizado, proteção uniforme de políticas, tá bom? E que otimize o nosso custo de investimento e de operações, tá bom? Seguindo ainda nesse mesmo conceito, tá? E já finalizando aqui um pouquinho da minha participação, para ceder a palavra ao Vitor falar essencialmente da solução, a segurança de nuvem deve oferecer suporte aos resultados dos nossos negócios. Isso talvez seja o mais importante, né? Como eu falei, que segurança sempre teve ali o seu budget limitado frente a outras áreas da tecnologia, né? Esse movimento tem mudado, né? A segurança tem ganhado cada vez mais relevância por conta de toda essa movimentação, tá bom? Ocasionada aí nos últimos 2 anos, basicamente, tá? Então,
com essa movimentação, tendo uma única solução para gerenciar todas as suas principais políticas, tá? Tendo uma redução de custo aí, estimado em até 55% menos comparado à aquisição das soluções de forma separada, né? Eliminando brechas de segurança e redundância de produtos, tá bom? E contando com data centers certificados para oferecer esse serviço, essas soluções no formato de serviço, né, ou consumida dentro de um provedor de infraestrutura que não precisa ser o seu, tá? Nós teremos muitos desses resultados endereçados ao negócio, tá bom? Tendo ali um serviço convergente para segurança integrada, né, com múltiplos serviços, protegendo o nosso usuário em qualquer local que eles estejam, tá bom? Pessoal, a mensagem aqui é: o nosso mercado mudou, né, isso já é uma realidade, e a ForcePoint vem se adequando, vem desenvolvendo soluções cloud-based para atender a essas mudanças, tá? Então, contem conosco para qualquer demanda, para qualquer necessidade, para qualquer dificuldade, problema, dor que o seu cliente tenha, nos traga. Contem com a Letícia, contem com o Vitor, né? A ForcePoint literalmente tem soluções de segurança para atender a praticamente todas as demandas e necessidades do mercado, tá bom? Então, essa é a mensagem, tá bom? Contem comigo, estou sempre à disposição, ao final os meus contatos ficarão disponíveis para vocês, tá? Use a Letícia, ela está essencialmente à disposição aqui para atendê-los, tá bom? Como parceiros que são, e o Vitor, que dispensa apresentações, né? Imagino que todos já conheçam, e se não o conheçam, deem uma oportunidade aí para que ele faça uma apresentação para o seu cliente, que eu tenho certeza que ele vai surpreendê-los e vai deixar o seu cliente aí muito interessado no que a ForcePoint tem a oferecer para vocês, tá bom? Então, eu encerro aqui a minha participação e transfiro a palavra aí ao Vitor, tá bom? Eu vou encerrar aqui a apresentação, tá, Vitor? Beleza, mano. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, vou fazer aquela pergunta básica, tá? De qualquer apresentação. Todo mundo me ouve bem? Vocês podem mandar mensagem aqui no chat, pode abrir o microfone para comentar aí, tá? Só para saber se o áudio tá legal aí, se vocês já estão conseguindo ver a minha tela, por favor. Áudio e tela, ok. Maravilha, perfeito. Bem, pessoal, sem muitas delongas, essa não é uma apresentação de que eu vou falar da ForcePoint como um todo, vamos falar de algo bem específico, que é sobre o Cloud Security Gateway, que basicamente é um movimento que o Robson já comentou, que a ForcePoint já vem fazendo aí nos últimos anos, que é levar as soluções como um serviço para a nuvem, né? O Cloud Security Gateway é um pouco além dessa simples movimentação de serviços para a nuvem, que é algo que a ForcePoint já faz há muito tempo, que as empresas que foram compradas ali, as soluções compradas pela ForcePoint, já são entregues há um bom tempo dessa forma. Mas eles pegaram basicamente algumas soluções que são essenciais para o nosso dia a dia, né, para o dia a dia dos clientes, principalmente nesse cenário de em que as pessoas, né, são a nova fronteira, né, os colaboradores são essa nova fronteira de segurança, que a borda da nossa rede agora não existe mais, ela pode estar em qualquer local hoje, justamente aproveitando as palavras que o Robson posicionou aí no começo da apresentação. A ForcePoint tem um ponto que eu acho muito legal, e eu compartilho isso com todo mundo, né? A visão da empresa, que já foi desenvolvida há muito tempo atrás, que é proteger os colaboradores, proteger os usuários, né, num todo, e as informações que eles manipulam, independente de onde estejam. Tá? E o CSG vem justamente para isso. Eu vou usar os slides como um backup para vocês darem uma olhada do que eu quero dizer, tá? Mas só para conceituar aqui para vocês, o Cloud Security Gateway é um bundle,
Eu lembro de ter ouvido alguém falando bem ali no comecinho da apresentação sobre um bundle de soluções e coisas do gênero. É exatamente isso, tá? Não me recordo exatamente quem falou, não associei ali o nome na hora, mas o Cloud Security Gateway é um bundle. Quais são as soluções dentro desse bundle? Web Security Gateway, esse primeiro carinha que a gente vê aqui como SWG, a solução de CASB, DLP, esse é um ponto muito importante, tá? Esse não é o full DLP. O que eu quero dizer com full DLP? Essa daqui não é aquela solução que tem um endpoint, que tem o discovery, né? Que tem essas outras funcionalidades para que você consiga cobrir literalmente todos os gaps, tá? Em relação à prevenção de vazamento de dados. Isso daqui é o DLP Cloud Apps, tá, pessoal? Isso daqui é o DLP que vai entregue junto ao CASB para que o cliente, né, nós tenhamos a visibilidade dos dados que estão armazenados em nuvem, storages em nuvem, tudo bem? E o nosso famoso aqui, né, a última solução que foi comprada pela ForcePoint, né, a Ericon, o RBI, que eu vou falar, para quem não conhece, eu vou falar um pouco mais para frente o que que significa o RBI. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Então, um ponto muito importante, pessoal, isso daqui é um único SKU, uma única solução SKU de suporte e um único SKU de serviço, tá? Quando precisar fazer uma cotação para um cliente, vocês irão cotar simplesmente um único produto, caso o cliente, né, vou fazer um depara de um cenário muito simples, tem os usuários, acho que a Cisco gostava de utilizar essa palavra, até utilizei ontem, sem querer, com um cliente, que é o Road Warriors, né, os guerreiros da estrada, pessoal que fica trabalhando de casa ou de qualquer local possível. Imaginando esse cenário híbrido, né, temos pessoas no escritório e pessoas que estão trabalhando de casa ou tem essa rotatividade, a solução de Cloud Security Gateway cabe perfeitamente nesse cenário, porque você vai centralizar ali a navegação desses usuários através do Web Security Gateway. Você tem o CASB para fazer o proxy das aplicações em nuvem, então esse é o cara que vai ficar como man in the middle, verificando quem acessa, de onde acessa, por que está acessando, qual a aplicação que está acessando. Um ponto muito importante nessa parte do CASB é que não é somente para aplicações que são reconhecidas pela ForcePoint, mas também se o cliente de vocês tiverem aplicações customizadas, é possível solicitar um SKU específico, separado disso daqui, mas para aplicações customizadas para o lado do CASB, tá? Então, tem como colocar outras aplicações que o cliente possa ter desenvolvido ali no meio do tempo. E como eu falei para vocês, o DLP que vem aí para dar visibilidade das informações que estão armazenadas em nuvem, nada relacionado a servidores on-premises ou servidores virtualizados em algum ambiente ali do cliente ou na máquina do colaborador. É tudo que está em nuvem, tudo bem? Uma coisa que não está sendo apresentada dentro dessa nuvenzinha é o Advanced Malware Detection, tá? O Sandbox em Cloud. Ele vem por padrão aqui dentro da solução, junto desse bundle. O ADDON, que eu vou até mostrar no próximo slide, é o RBI, tá? Então, caso o cliente queira, e eu vou explicar para vocês melhor mais para frente, o que que significa o RBI, para que que nós utilizamos ele, tá? Falando um pouquinho aqui da arquitetura. Tudo que vocês viram ali em relação à estrutura do Cloud Security Gateway são produtos que já existem dentro do portfólio. O Robson já deixou claro ali. É aquela solução separada que a gente pode fazer aquisição do Web Security Gateway, pode ser do Email Security Gateway, pode ser ali o próprio só o Sandbox para integração com outro terceiro, por exemplo, ou com o próprio ForcePoint. Tem ali a solução do CASB, né? O CASB hoje ele já é entregue automaticamente com o Cloud Apps, tá? Não é mais separado. As duas soluções são entregues em conjunto, mas são soluções que podem ser compradas individualmente, dependendo do cenário do cliente, ou como a gente já viu aqui, temos um único SKU para entrega de todos esses produtos, obviamente com um preço reduzido nesse cenário. Tudo bem? Então, só para deixar claro e fixo na cabeça de todo mundo, o CSG é o Web Security Gateway, o CASB, o DLP Cloud Apps,
e o Advanced Malware Detection, que é o Sandbox. Esses são os produtos dentro desse SKU. Caso o cliente ele queira o ADD-ON ou algum ADD-ON, no caso é o RBI, que é o Remote Browser Isolation. No final dessa apresentação, eu tenho aqui uns slides específicos ao RBI. Eu acho interessante adiantar um pouco a visão do que essa solução é antes da gente chegar nesses slides. Alguém faz ideia? Aí eu vou pedir, pode me mandar aqui no chat, ou alguém conhece o que é o RBI? Ou já ouviu falar da Ericon? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Legal, Marcos. Perfeito. Isso aí, João. Exatamente. Eu vou falar uma palavra que foi utilizada num grupo Force Point League, que tem ali com todos os SEs, né, de distribuidores, parceiros, enfim, os principais ali fazem parte desse grupo. E teve uma pessoa que eu não vou me recordar o nome, eu vou utilizar a palavra que ele utilizou durante a nossa conversa ali em grupo, que para mim fez total sentido ao que essa solução representa, tá? E eu repito a mesma coisa que a gente acabou conversando lá. O Remote Browser Isolation é um depara de uma solução que a gente conhece, né? Pelo menos uma grande parte das pessoas acabam conhecendo aí, do Citrix de VDI e outras, enfim, VMware, né? Outros caras que trabalham ali com VDI, que é basicamente um serviço de streaming. Quando você tenta acessar uma máquina remotamente, ele não manda todos aqueles dados de tudo que está sendo executado naquela máquina remota, igual a gente acaba fazendo, por exemplo, no RDP, que é um acesso remoto a uma máquina. Ele vai mandando print screens, snapshots daquilo que está acontecendo do lado do outro lado para o cliente onde você está acessando, né? Isso simplifica, obviamente, muita coisa na arquitetura da solução e principalmente reduz o consumo de banda, né, que essa solução tem ali para o link, obviamente, dependendo de onde aquele colaborador está acessando ou utilizando essa arquitetura. O RBI, que veio da Ericon, não é muito diferente, mas ele é específico para navegação dos usuários, tá? Então, quando a gente fala de Remote Browser Isolation, esse é um ADD-ON que faz parte do Web Security Gateway, tá? Então, aqui da onde a gente fala do web, aonde eu consigo fazer o quê? Quando o meu usuário está navegando na internet, tem uma coisa que é muito básica, tá? Isso é de milhões de anos atrás. Quando você acessa qualquer site na internet, você acaba baixando informações daquele site, scripts, enfim, outras coisas, caching que ele vai acabar colocando ali dentro da sua máquina. O que que acontece? Se aquele site foi infectado, né, se tem ali algum malware, se tem algum link com redirecionamento malicioso, alguma coisa do gênero, sofreu algum ataque naquele meio do caminho, você acessa aquele site, aquelas informações, até mesmo as informações maliciosas, podem ser baixadas para sua máquina, ou você pode estar vulnerável a clicar em um link que vai te redirecionar para uma página maliciosa que está ali dentro daquele site e que qualquer outra solução pode acabar não vendo esse tipo de coisa. Qual que é o ponto legal do RBI? Ele faz essa limpa de todas essas informações que são baixadas para a máquina do colaborador, e isso é tudo filtrado através do data center da ForcePoint, dos POPs da ForcePoint. Aí vem o ponto legal que eu vou mostrar no próximo slide. Tudo bem? Localização desses POPs, desses data centers da ForcePoint hoje, tá? Ele é literalmente espalhado pelo mundo inteiro e também temos aqui no Brasil, tá? Para dúvida de todo mundo é se, pô, será que quando eu for fazer uma navegação ou aquele cliente, o colaborador for fazer essa navegação, ele vai ter que bater num POP na França, nos Estados Unidos, enfim, na Inglaterra, seja lá qual for teoricamente o mais próximo, tá? Nós temos um POP já ForcePoint aqui no Brasil, já tem um data center no Brasil, não sei exatamente o local específico, mas fica em Barueri, tá, pessoal? Para quem tiver qualquer tipo de dúvida. E qual que é a ideia como um todo dessa solução?
né, fazer esse filtro para justamente garantir a segurança de que se tiver algo malicioso ali no meio do caminho, isso seja filtrado diretamente na própria ForcePoint, e isso também acaba reduzindo muito o consumo de banda e maximizando ali a produtividade, perdão, do colaborador, tá? Então, assim, ele não vai ter que baixar aquela página por inteiro, só que para ele é como se ele estivesse navegando normal, nada altera. Se o cara for assistir um vídeo do YouTube, vai ser igualzinho. Se o cara for acessar uma página de notícias na web, pode ser o Terra, o UOL, cara, o site que ele quiser acessar, a navegação será idêntica a como se ele não tivesse o RBI. Tudo bem? Tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo acompanhando? Qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade aí para liberar o microfone ou mandar aqui no chat. Tudo bem? Então, um ponto muito importante aqui, né, quando nós formos em relação a configurar essa plataforma, será um único tenant na cloud, onde nós vamos ter acesso diretamente ao Web Security Gateway, acesso ao CASB, acesso às configurações do Advanced Mal Detection, configurações mais específicas, né, digamos assim, um tuning da ferramenta, apesar de que ele é bem, digamos assim, fechado, tá? Não há muitas coisas que é possível solicitar ali, mas a gente consegue fazer alguns tunings junto com a ForcePoint. Integração, como eu falei, a relação aqui ao CASB, configuração das aplicações, apresentar ali a integração com o AD do cliente para fazer um filtro por usuário, grupo de usuário, dispositivos corporativos ou não corporativos. Tudo isso é possível através de uma única console na web exposta pela ForcePoint, justamente isso que vocês estão vendo aqui, tá? Eu tenho acesso a essa console web do Cloud Security Gateway e eu vou mostrar ali as telinhas para vocês, tá? Não vai ter muitas informações, até porque não tem nenhuma máquina sendo redirecionada ou aplicações redirecionadas para esse portal do Cloud Security Gateway, mas é uma console que foi disponibilizada pela ForcePoint. Tranquilo? Pontos legais e, obviamente, mudanças aqui dentro desse cenário, dentro desse paradigma, né, de proteção aí, independente de onde seja esses colaboradores. A ForcePoint ela vem evoluindo muito nesse cenário e também desenvolvendo outros produtos que entram nesse cenário de SASE, tá? Basicamente, nós temos outros serviços como o Private Access e o ZTNA, que é o Zero Trust Network Access. Serão assuntos de próximos webinars, tá? Esses serão assuntos mais específicos, perdão, de próximos webinars que nós vamos realizar, mas são produtos que caem dentro desse cenário do SASE. Opa, o Eduardo mandou uma dúvida aqui. O RBI é ativado apenas em sites com categorias duvidosas, pontuação baixa, etc., ou todo tráfego web é apresentado assim? Você pode determinar, tá, Eduardo, o que você quer ou quando é que você quer que o RBI de fato esteja ali em funcionamento dentro da ferramenta, mas num padrão, tudo passa por ele, tá? Você pode excluir algumas coisas, mas por padrão, tudo passa pelo RBI. O que acontece é que, para o usuário final, quando ele abrir aquela página, por exemplo, de developer do navegador dele, onde ele consegue ver as informações, né, do site, ver a estrutura do site, o que vai vir para ele são os hiperlinks de acesso aos data centers, aos POPs da ForcePoint. Não vai vir mais a estrutura do site, tá? Igual normalmente acontece quando a gente está navegando na internet. Mas isso pode ser, obviamente, desligado para algumas funções ali. Tá? Principalmente, é uma das coisas que todo mundo acaba perguntando, quando o meu colaborador estiver acessando ali um site de banco, né, está acessando ali um site do hospital para pegar informações que são confidenciais, né, acesso a informações confidenciais do próprio colaborador, isso pode ser desligado nesses pontos, tá? Tranquilo, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Então, um ponto muito importante é essa solução ela vai dar o
controle completo e a visibilidade completa da navegação desses colaboradores, independente de onde eles estejam. Lembrando, o RBI é um ADD-ON, tá bom? Você tem ali o CASB embutido dentro dessa mesma ferramenta para que dê visibilidade de quem está acessando as aplicações, garantindo uma maior segurança de quem pode acessar aquela aplicação, se pode acessar apenas de dispositivos confiáveis, dispositivos corporativos. Então, você pode setar uma série de políticas e restrições para que, por exemplo, o colaborador ele não acesse utilizando uma máquina de uso pessoal. Por exemplo, eu trabalhar utilizando meu desktop aqui, acessando o Office 365 da empresa, ou pegar o meu telefone aqui do celular, ou o telefone do meu filho, ou da minha filha, da minha esposa, e acessar as informações da empresa, e ali tem aquela vulnerabilidade que é, eu posso baixar essas informações para esse dispositivo, e isso pode, eventualmente, ocasionar ali um vazamento de informação, e, obviamente, vocês, né, clientes, no caso, serão sancionados em cima desse tipo de ocorrência, tá? Então, a solução do CASB, qual que é o ponto legal? Ela trabalha de uma forma de inline, uma forma transparente ali em cima, para que você possa criar essas políticas para restringir o que pode ser feito download das informações, como eu falei, onde podem ser acessados, de onde podem ser acessados, o que pode ser enviado, obviamente, para essas aplicações em nuvem, e o trânsito de informações diretamente dessas aplicações em nuvem. Então, se o usuário pega uma aplicação, por exemplo, como Teams, que é uma aplicação ali híbrida e tenta fazer ali uma transferência de informação sensível, o CASB ele consegue pegar quando a gente fala da utilização do Teams diretamente a partir da nuvem, tá? Ou até mesmo o próprio Teams, quando a gente abre na máquina, aquela tentativa de posting do Teams, o CASB é um cara que é possível de pegar, né, a transferência desses dados sensíveis. Tudo bem? Obviamente, temos aí um outro ponto que é a questão do DLP, Full DLP, dentro da arquitetura de rede, que vale, obviamente, uma análise e um sizing para determinar se vale a pena as outras soluções do DLP no cenário do cliente. Mas o nosso foco aqui é o CSG. E um ponto muito importante, pessoal, como a ForcePoint está posicionada hoje no mercado perante aos seus concorrentes, tá? Tenho aqui para vocês essa matriz de segurança da ForcePoint posicionado aqui contra os principais concorrentes que nós temos aqui, Zscaler, Symantec, perdão, e Netscope, tá? São os únicos caras hoje no mercado que têm uma solução teoricamente concorrente a esse produto da ForcePoint. Obviamente, novas informações é que a McAfee também já está dentro desse quadrante, apesar de não estar aqui dentro desse cenário que foi apresentado para vocês, dessa apresentação da ForcePoint, mas a McAfee também já é um novo concorrente nesse cenário. Mas nenhum deles tem o mesmo nível de análise e proteção, e um ponto muito legal aqui da ForcePoint é esse carinha aqui, que eu vou pegar o apontador para vocês, esse Risk Adaptive Scoring, que basicamente é o DUP, Dynamic User Protection, que é uma das coisas que será embutida em todos os produtos da ForcePoint, tá? O que que esse cara faz e qual que vai ser a grande diferença dele nos próximos capítulos das soluções de segurança, seja on-premises ou seja em nuvem, tá? No cenário do CSG, SASE, enfim, qualquer cenário. As políticas elas não serão mais aplicadas de forma estática aos colaboradores, e sim baseadas no comportamento desses colaboradores no seu dia a dia. Essa solução de Dynamic User Protection, ou esse risco adaptativo, ele vai analisar qual que é a movimentação que o Vitor tem dentro da empresa, se tem algo fora da curva. Tá? Se ele começou a acessar, por exemplo, muitos sites do LinkedIn, muitos sites ali de empregos, né? O Vitor começou a fazer muita pesquisa relacionado ali desenvolvimento de um currículo e coisas do gênero. Vai embora, além, obviamente, de copiar ou transferir informações sensíveis para outros locais fora a empresa. Óbvio, tudo isso com base em políticas, né? A gente precisa definir o que nós queremos monitorar, no fato, o que o cliente quer que ele monitore ali
para que seja acionado como um risco, obviamente. E qual que é o ponto legal? Tudo isso vai ser correlacionado, um score de risco desse colaborador será apresentado dentro da solução, e isso pode ser utilizado para aplicação de políticas de forma dinâmica. Tá? Isso hoje já funciona 100% perfeitamente com o DLP da ForcePoint e está sendo aplicado para as demais soluções que a gente vê aqui dentro do CSG ou dentro do portfólio da ForcePoint como um todo. CASB, Web Security Gateway, Email Security Gateway, o Firewall, todos eles irão usufruir dessa análise dinâmica. E um ponto muito importante é o agente que é ali implementado na máquina do usuário, que é um agente chamado NIL, ele não somente olha para esses incidentes que são, né, correlacionados dentro dessas soluções, mas ele também funciona ali com uma perninha de um EDR. Então, ele analisa outras ações que acontecem dentro da máquina do usuário. Se o usuário tentar ali desativar por exemplo, uma solução de segurança que tem ali dentro, o antivírus, a própria solução de DLP ou agente do próprio NIL, por exemplo, se ele tenta mexer no registro do Windows, se ele tenta desativar o firewall ali do Windows ou o firewall de uma solução ali de segurança que ele esteja utilizando de perímetro da máquina dele, se ele tentar fazer alguma coisa fora do comum dentro do dispositivo que ele está utilizando, isso também é somado ao score de risco do usuário e, obviamente, esse peso fará com que ele não tenha mais acesso, por exemplo, a informações privilegiadas ali dentro da empresa. Ele não consiga mais acessar algum e-mail, não consiga mandar informações confidenciais para, obviamente, ninguém. Eu posso literalmente bloquear, dependendo ali do CSG ou de outros produtos embutidos, né, que eu posso colocar ali junto, literalmente que ele não acesse mais essas informações, independente que elas até mesmo estejam na máquina dele ou que ele esteja tentando acessar em algum share ali da rede, alguma coisa que esteja compartilhada, algum drive compartilhado com aquele colaborador. Eu posso literalmente bloquear os acessos a essas informações em todos os canais. Vitor, é possível bloquear todos os vazamentos de informação? Não, tá? Eu já vou deixar muito claro que não tem como. Se a pessoa realmente quer vazar a informação, ela vai encontrar um meio de vazar aquele dado. Nada impede dele abrir uma página ou ali tentar tirar uma foto com o celular e depois vazar essa informação através de um dispositivo que não é controlado. Tranquilo? Mas um ponto muito importante que eu quero deixar aqui claro para vocês é que a empresa que está mais à frente, visionária nesse sentido de proteger os colaboradores, independente de onde eles estejam, independente de onde as informações estejam, armazenadas, e com com essa visão geral, né, das soluções ali embutidas como o SASE, a ForcePoint está com um pezinho ali na frente nesse sentido, tá? Então, esse cara aqui é a grande mudança nesse paradigma, tá? Em relação à aplicação de política, porque todas as soluções que eu comentei aqui para vocês, todas utilizam a mesma arquitetura antiga, que é regras estáticas, top e down e ponto final, tá? Então, se houver qualquer brecha de configuração ali de regra, o cara pode utilizar ali para vazar uma informação ou para fazer algum tipo de acesso indevido. Quando a gente começa a analisar de uma forma dinâmica, baseada no comportamento, eu consigo ter uma flexibilidade muito maior e uma aplicação de políticas muito mais adequada ao comportamento que aquele colaborador está apresentando. Até mesmo porque pode ser que ele esteja utilizando um dispositivo X da vida que já esteja comprometido. Pode ser que não seja o Vitor, não seja o Robson, não seja a Gisele, por exemplo, que está fazendo esses acessos indevidos, mas sim alguém que está utilizando uma backdoor através daquele dispositivo, notebook, desktop, ou mesmo o telefone móvel daquela pessoa, para tentar acessar aquelas informações e fazer um vazamento de dados, por exemplo, que é a grande preocupação hoje. Tranquilo até aqui, pessoal? Perfeito, João. O licenciamento da solução, ele é pela quantidade de usuários e como temos ali o CASB embutido, ótima pergunta, eu ia falar um pouco mais para frente, como temos o CASB ali embutido,
ele também valida a quantidade de aplicações, tá? Então, eu preciso passar para a ForcePoint também a quantidade de aplicações. Uma pergunta que basicamente todo mundo acaba me fazendo é, por exemplo, Vitor, o Office 365, quantas aplicações são? Uma. Ah, o G Suite, quantas aplicações são? Uma. Tá? Todas esses provedores que têm esse bundle, digamos assim, de aplicações igual ao Office 365 G Suite, por exemplo, é considerado uma única aplicação. Se o cliente vier ali com outro site, algum outro domínio, alguma outra aplicação, pode ser, por exemplo, o próprio Zoom, pode ser ali um GitHub da vida, pode ser ali uma solução do e-transfer, entre outras aplicações que ele pode ter ali dentro da estrutura dele, isso são consideradas outras aplicações, tá? Dentro dessa arquitetura. Então, eu preciso da quantidade de colaboradores que serão, ou usuários que serão protegidos, e quantidade de aplicações também, tá? Só isso que eu preciso. Tranquilo? E só para deixar claro aqui para vocês, em relação ao que o Robson falou no começo da apresentação, tá? A arquitetura SASE, o movimento que a ForcePoint já vem fazendo aí nos últimos tempos da entrega desses produtos em nuvem, tá? Então, nós temos aí, dentro dessa arquitetura, o que eu comentei para vocês, que é o Cloud Security Gateway, que unifica ali o Web, o AMD, o CASB, o Cloud Apps, e temos o serviço ali de RBI com uma DD1, tá? Tem como fazer solicitações ali do DPS, que faz integração com o DLP diretamente em nuvem, tá? Para prevenção de vazamento de dados, literalmente no canal web, tá? Fora a questão que eu falei do Cloud Apps ali, que faz análise dos dados armazenados em nuvem, tá? Perdão, eu deixei de falar para vocês anteriormente, mas nós também temos essas outras soluções aqui no nosso portfólio, que é o Private Access, o ZTNA, e o Next Generation Firewall, que também entram no quadrante do SASE, tá? Então, para quem tiver dúvidas em relação a esses dois carinhas aqui na frente, nós podemos fazer webinars específicos de cada um deles, tá? Depois vocês mandem aí no chat, né? Fiquem à vontade aí para posicionar no final da apresentação, se vocês querem que esses sejam os próximos assuntos tratados. Tranquilo? E só pulando aqui para o nosso querido RBI. Opa, passou mais do que eu queria aqui. Só falando aqui rapidamente do nosso querido RBI, como eu comentei para vocês, é uma das últimas soluções, né, das últimas empresas que foi comprada aí pela ForcePoint, né, que veio da Ericon, para quem tiver qualquer dúvida e quiser pesquisar depois, Ericon Remote Browser Isolation. É o que eu falei para vocês, é uma solução para literalmente prevenir os ataques que basicamente todo colaborador hoje acaba sofrendo, tá? O Robson ele deixou muito claro um ponto extremamente importante. É muito diferente de quando a gente está trabalhando dentro da empresa, quando a gente acaba trabalhando em casa. Quem é que tem um firewall implementado em casa? Quem é que tem uma solução ali de proxy web implementada em casa? Quem é o colaborador que vai estar pagando uma solução ali terceira, que a empresa pode ser que ela não tenha, mas o cara acaba querendo comprar por si só, uma solução de segurança para colocar ali nas estações de trabalho, que vai garantir um filtro de navegação, vai garantir ali um anti-malware dentro daquela máquina, um anti-ransomware, enfim, todas as outras camadas de segurança. Normalmente isso não existe, tá? Tirando o pessoal teoricamente de segurança, que tem ali o pezinho mais preocupado em literalmente sair colocando tudo quanto é coisa dentro de casa, eu me uso de exemplo, que eu coloco o firewall aqui, coloco o access point, coloco aqui trocentas soluções para proteger a minha camada de rede aqui dentro do meu perímetro, dentro da minha residência. Mas não são todas as pessoas que têm isso. Então, quando você está ali trabalhando dentro de casa, você está exposto. Porque, basicamente, o provedor de internet não vai fornecer esse tipo de serviço para esses colaboradores, né, para essas pessoas, a não ser que a empresa, obviamente, forneça ali algum recurso, alguma coisa para que tenha esse nível de proteção, mas não são todas que vão acabar fazendo isso. O roteador pode ser exposto, enfim, a máquina daquele colaborador pode ser exposta a malwares,
backdoors, enfim, qualquer outro tipo de cenário. O filho pode entrar ali na máquina, baixar um jogo da internet, enfim, aquele lá tem um ransomware da vida, ou pode ter ali algum malware embutido, pode acessar qualquer site ali comprometido, e tudo isso vai acabar impactando no dia a dia daquele colaborador e com certeza, dependendo de quem infectar aquela máquina, vai comprometer os acessos às informações privilegiadas ali dentro da empresa. O cara, obviamente, pode fazer algo direcionado para esses colaboradores, aproveitando que eles estão em casa e não tem nenhuma camada de proteção, e utilizar, né, dessa brecha de vulnerabilidade existente nesse cenário que nós vivemos hoje do Covid, para justamente ter acesso às informações confidenciais de uma empresa X, porque hoje o que vale no mercado são informações. Então, ó, ele aproveitando esse cenário, ele consegue deixar uma backdoor e uma perninha dele ali para sempre, para saber o que está acontecendo ali dentro da empresa e vazar essas informações, por exemplo, para um concorrente, que é uma das coisas que eu mais ouço falar em todas as reuniões que eu faço. Olha, eu tô vendo aqui que, cara, tô tentando fechar um negócio X e o meu concorrente vai lá e me lança um preço menor. Ah, eu tô fazendo aqui uma campanha XYZ que eu vou lançar no mês seguinte e, cara, semana passada o meu concorrente foi lá e lançou uma campanha exatamente igual com um preço menor do que eu ia colocar. É literalmente o que eu ouço toda vez que eu tenho uma reunião com o cliente, pelo menos nesses últimos meses, é o que vem acontecendo. Ou a informação vazada porque ele já sofreu um ataque e ele está ali exposto e não sabe, ou tem alguém internamente na empresa que está vazando essas informações para o concorrente. É normalmente isso que vem acontecendo, tá? Então é muito importante a adoção dessas camadas de segurança, igual o ForcePoint vem colocando aqui como CASB, por exemplo, para que você tenha visibilidade do que está acontecendo e, obviamente, dar ali a segurança para esses colaboradores para que não sofram esse tipo de ataque, tá? Caso eles não estejam, por exemplo, vazando essas informações, para que eles não acessem nada que seja indevido e, obviamente, acabem ficando expostos a uma vulnerabilidade ali naquela arquitetura que eles possuem, para que o cara instale ali uma perninha dele e vaze essas informações da empresa. Tranquilo, pessoal? Então, o RBI ele vem aí com essa tendência de fazer um filtro na navegação dos usuários. Imaginem uma peneira, além do próprio Web Security Gateway, que vai fazer aquela camada de proteção do URL filtering, mas imaginem o RBI ali como um filtro para que tudo que estiver passando ali pelo URL filtering tem uma outra camada de análise em cima para verificar os arquivos que estão sendo feitos downloads, verificar todos os hiperlinks dentro daquele site, os sublinks dentro daquele site, tudo que o usuário estiver navegando passar por uma outra camada de proteção para justamente prevenir que nada acabe infectando ali a máquina do colaborador. Tranquilo? E aqui, só um desenho rápido para vocês em relação ao funcionamento dessa arquitetura de rede, tá? Então, sempre que o usuário estiver navegando, ele vai passar pela arquitetura do CSG, ou Web Security Gateway, ou o próprio firewall da ForcePoint, todos eles usufruem desse serviço do RBI, como a DDoS, onde vai fazer uma análise se o site é seguro ou ele não é seguro, vai passar pelo serviço do RBI para fazer essa segunda filtragem, né, de toda a arquitetura daquela página que está sendo acessada. E, lembrando, não é igual outras soluções que vão analisar DNS, entre outros protocolos. Isso é específico de HTTP, HTTPS e FTP das páginas web que são acessadas. E, obviamente, depois disso, o acesso é liberado. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Sossegado até aqui? Show, Leandro. Maravilha. Então, pessoal, eu vou matar aqui a apresentação rapidamente para vocês, tá? Os últimos slides não irão fazer literalmente diferença, porque é o encerramento. Eu vou passar aqui a carinha da solução para vocês, tá?
Então, para quem tem dúvida de como funciona a solução do Cloud Security Gateway, esse carinha aqui é a solução da ForcePoint. Essa é a cara do produto ForcePoint Cloud Security Gateway, tá bom? Então, quando a gente for fazer um acesso, eu vou fechar para vocês verem o login aqui dentro dessa página. Eu vou abrir aqui os meus favoritos, vou aqui em Cloud Security Gateway. O cliente ele vai ter um tenant específico para ele. Isso daqui é um tenant que eu tenho compartilhado lá com o pessoal da ForcePoint. Então, vou fazer o login aqui com o meu usuário e senha. Aqui eu tenho mais coisas além do CSG, tá? Então, eu tenho o e-mail Security Gateway aqui, por exemplo, também como a DDoS em cima dessa arquitetura do CSG. Pô, Vitor, isso é normal? É normal, não tem problema nenhum, tá? É possível solicitar todos os produtos que vocês viram ali que eu comentei, literalmente na nuvem, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Os meus dashboards iniciais, esse carinha aqui, por padrão, não irá ser apresentado, tá? Dentro do CSG, nós teremos apenas o Web Security Gateway e o CASB. O RBI ele só vai entrar como uma DDoS e o Advanced Malware Detection também. Não tem uma consola específica para esses caras. Então, vou conseguir ter visibilidade aqui sobre as ameaças, consumo de banda, produtividade. Produtividade são categorias que já estão relacionadas dentro da plataforma do Web Security Gateway, em que são separados sites, por exemplo, de streaming, sites ali do Office 365, um G Suite da vida, coisas business, né, são desconsideradas como ferramentas de não produtividade. Então, se o cara estiver acessando alguma outra página considerada não produtiva, vai cair nas categorias de produtividade, para que a gente consiga ter uma noção do que ele está fazendo ali no dia a dia. Tudo que for relacionado à parte de CASB, Cloud Apps, eu vou ter visibilidade literalmente dentro de um único dashboard. E a parte interessante é que, se eu quiser, eu posso ir criando outros dashboards, outras arquiteturas aqui, para que eu tenha total visibilidade do que está acontecendo no meu ambiente. Então, posso vir aqui solicitar a criação de um novo dashboard, que vai ser apresentado aqui desse rodapé, e eu posso adicionar os charts com os filtros, com as informações que eu quero, relacionada a Web Security, Data Security, Mail Security, e obviamente eu posso fazer o chart aqui do Cloud Apps, Cloud Apps, e também posso trazer as informações do CASB, tá? Nessa arquitetura aqui, eu não tenho acesso ao redirecionamento do CASB, infelizmente. Tem que fazer por outro local. Mas um ponto muito importante é, a ferramenta ela traz esse dashboard, onde eu tenho as informações ali das últimas 24 horas, 2 dias, 7 dias, um mês, 3 meses atrás, eu posso determinar de quando eu quero essas informações. Eu tenho a parte de relatórios, onde eu posso utilizar relatórios já pré-definidos pela própria ForcePoint ou configurar um relatório com as informações que eu considero importante, ou que o meu cliente precisa. Vou pular aqui o e-mail, tá? Perdão. Tenho aqui a parte de configuração do Web Security Gateway, nada diferente do que, vou colocar aqui, o pessoal que já está acostumado com o Web Security Gateway on-premises, não muda praticamente nada, a não ser a implementação do agente aqui no finalzinho, tá? Onde eu tenho a possibilidade de fazer o download do agente diretamente aqui do portal, definindo aqui como Proxy Connected, então ele através de alguém, ele vai fazer a conexão com esse ambiente aqui do CSG, pode ser, por exemplo, Directed Connected, então eu tenho acesso direto a essa estrutura do CSG, ou posso utilizar um carinha que vai substituir, teoricamente, todos os agentes da ForcePoint num futuro não tão longínquo, tá? Que é o NIL. Apesar de nós termos hoje 2 agentes, que é esse NIL e o Endpoint One, pela movimentação da ForcePoint, esse cara vai substituir esse agente Endpoint One para todas as funcionalidades, tá? Então, função desse agente é verificar se o colaborador, né, a máquina, aquele dispositivo, tem acesso direto ao proxy, seja ele on-premises ou seja ele através ali do CSG, seja ele na nuvem, e fazer o redirecionamento da navegação desse colaborador para esse proxy, tá? Então, temos aí a versão de Windows e Mac, tranquilo? E, além disso, eu também consigo fazer as configurações, óbvio, da conexão
literalmente do proxy, pegar ali um arquivo .pack ou fazer o redirecionamento ali via proxy na máquina do usuário para um arquivo .pack que fica hospedado aqui dentro do CSG. Então, tem várias formas que eu posso redirecionar as conexões para esse proxy, tá? Para análise da navegação desse colaborador. Tudo bem? E depois, obviamente, eu vou para a parte de definição de políticas, tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, tenho aqui minha política default que eu brinquei, coloquei aqui algumas coisas, deixa eu abrir ela aqui para vocês. Então, tenho aqui, por exemplo, ó, o que eu falei para vocês, a configuração do redirecionamento do .pack, ele vem dentro da política que eu configuro. Então, tem o arquivo padrão e o arquivo alternativo, tá, que eu posso utilizar. Ele também posiciona as portas que eu posso alterar ali dessas conexões. Ele vai determinar aqui, por exemplo, se eu quero determinar o acesso a algumas categorias, se eu quero aplicar cotas por categoria ou num formato geral, diariamente. Então, eu posso falar assim que o meu usuário ele tem 1 hora de cota. Aí eu posso definir depois dentro das categorias, aqui dentro dos sites, por exemplo, que ele vai utilizar essa cota para essas categorias. Se ele acessar um site de streaming, ele vai consumindo aquela 1 hora que ele tem. Se ele acessar ali um site de rede social, LinkedIn, sei lá, qualquer outra coisa do gênero assim, ele vai consumindo dessa cota diária que ele tem. Esse, obviamente, consumiu toda a cota, o acesso é cortado, ele não vai conseguir mais acessar aquelas páginas naquele dia, tá? Ou eu posso colocar por categoria. Ah, ele pode acessar streaming, ele tem 1 hora para acessar sites de streaming, tem 1 hora para acessar sites de rede social, tem 1 hora para acessar XPTO e assim por diante. Tá? Depois disso, eu consigo configurar quais são, por exemplo, as redes que eu quero que sejam literalmente analisadas, tá? Os endereços desses meus colaboradores, pode ser, dependendo, tá? Se eu for utilizar aqui o CSG, os endereços externos desses colaboradores, perdão, posso marcar aqui aqueles caras ou endereços que vão bypassar o proxy, que não precisam de análise, tá? Dependendo de onde eles estiverem. Consigo definir aqui o controle de acesso, posso fazer integração com AD, posso pedir autenticação daquele usuário, posso fazer o registro, né, forçar o registro desse usuário quando ele tentar fazer a navegação. O NIL, ele vai fazer esse redirecionamento sempre que ele precisar autenticar aplicações ali na máquina dele ou autenticar as conexões dele para a navegação da internet, eu posso forçar que ele esteja autenticado. Isso pode ser feito de forma transparente quando integrado ali com AD, ou forçar com que esse usuário defina ali o usuário e senha dele, que já está embutido aqui dentro da ferramenta, por exemplo, numa base local, e aí vai em diante com a configuração das categorias customizadas que eu posso definir aqui dentro da ferramenta, pegar as categorias que já existem e fazer definições que eu vou permitir, vou pedir uma autenticação, peço uma confirmação, aplico, como eu comentei para vocês, a utilização de cota. Como normalmente o pessoal acaba me perguntando, se eu vou aplicar aqui, por exemplo, SSL Decryption, perdão, se eu vou aplicar a decriptografia ou não quero que ele abra as conexões a determinadas categorias de sites, tá? Então, tudo isso existe aqui dentro da solução, tá bom? E eu posso, obviamente, determinar aqui um bypass para alguns hostnames, para algumas máquinas em específico também, tá? E, obviamente, aqui embaixo eu tenho toda a parte de exceções que eu posso definir para dentro das minhas políticas. Posso fazer o controle de aplicações, esse é um ponto muito importante, tá? Aqui dentro da solução. Então, toda aquela parte de subníveis para determinadas categorias de sites ou aplicações web, eu consigo ter o controle. Então, se o cara for lá na parte de apps, chat, eventos, games, dentro, por exemplo, do Facebook, eu posso bloquear ou posso restringir o acesso desse colaborador. Tranquilo? E, como a gente falou daquela parte do Advanced Malware Detection, né, do Sandbox, ele vem dentro da parte de File Blocking, tá? Então, eu posso fazer o filtro utilizando já a parte de anti-malware, que já existe dentro da solução, e estendendo essa verificação para que passe
pelo sandbox, tá? Para que ele analise ali em todos os cenários possíveis se existe alguma coisa fora do comum dentro daquele arquivo, se um determinado sistema, uma determinada configuração, ele vai agir de uma forma diferente, tá? Essa é basicamente a função do Advanced Malware Detection. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Sossegado? Todo mundo compreende a solução? João, acabei de ver aqui. É possível acessar esse tipo de ambiente CSG no Go4Labs? João, o CSG, ele não tem dentro do Go4Labs, tá? Mas os produtos que estão sendo utilizados dentro do CSG existem lá no Go4Labs, tá? Então, por exemplo, tirando o CASB, tá? Perdão, tirando o CASB, o Web Security Gateway, e-mail Security Gateway, a função ali de DLP, toda essa base já existe dentro do Go4Labs, tá? Nada impede de você subir ali o Web Security Gateway e fazer os mesmos testes que eu faço aqui dentro do CSG. Mas se você quer testar literalmente dentro da arquitetura Cloud Forcepoint, do tenant dedicado a esse cara, aí a gente faz uma solicitação para Forcepoint e eles liberam um tenant ali de POC, de trial para vocês, tá? Aí sim você vai ter esse mesmo acesso que eu estou demonstrando aqui para vocês e fazer todas as configurações em um tenant em cloud, tá? Sem utilizar nada do Google for Labs. Tranquilo? Maravilha, perfeito. Pessoal, então, alguma dúvida, eu vou deixar aqui em aberto, tá? Alguma dúvida em relação às coisas que eu falei, as informações que eu mencionei aqui para vocês, em relação ao CSG, em relação às outras soluções que fazem parte ali do movimento SASE, da ForcePoint, o Private Access, ETNA, a própria solução Next Generation Firewall da ForcePoint, tá? Tem alguma dúvida em relação a algum desses itens, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Ah, tranquilo, que isso. O Raposo ele também me mandou uma mensagem aqui no privado referente ao SaaS da ForcePoint, se a Apple e a Content, se elas fazem, tá? Raposo, o SaaS é direto ForcePoint, tá? Eles entregam essas soluções como serviço diretamente aos clientes, tá bom? Posso só Maravilha. colaborar aqui com relação a essa questão da possibilidade de realizar a entrega das soluções ForcePoint como um serviço? A ForcePoint, ela, nesse ano, ela encerrou ali o seu programa de MSSP, tá? Para reformulá-lo. Tá? Então, esse programa ele está sendo reformulado, e não apenas para o Brasil, tá? Essa é uma reformulação global, e esperamos que agora, no próximo ano de 2022, esse programa seja novamente disponibilizado aos parceiros, tá? E quando o feito, nós voltaremos aqui a comunicá-los através de webinars, enfim, todos os nossos meios de comunicação, as redes sociais, LinkedIn. Então, quem não nos segue nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, por favor, nos siga. Tá? A Gisele está aqui, pode depois colaborar, compartilhar os links. Nos siga, porque por lá nós compartilhamos e notificamos compartilhamos muitas informações ali do dia a dia dos fabricantes também, tá? Então, assim que esse programa for relançado, voltaremos a compartilhar isso com vocês. E nesse momento, a Content, tá? Braço de serviço da Apple Digital, tá? Não sei se todos conhecem, mas a Apple Digital tem um braço de serviço que atende apenas a parceiros, tá? E nunca cliente final. Quem tiver interesse depois, nos procure o Caco, procure a Letícia, me procure, enfim. Também ofertaremos essas soluções através da Content para que vocês não precisem se tornar, seguir todo o programa de parceria, enfim, tá? A Content tem esse propósito dentro do grupo, tá bom? Mas no momento atual, a aquisição da solução de CSG é juntamente a ForcePoint, é um serviço, ou seja, fica dentro do data center da ForcePoint, né? Mas é uma aquisição com um período definido ali de pelo menos um ano, tá bom? Obrigado, então. Opa, valeu, Robson.
Então, pessoal, bem, vamos fazer o nosso fechamento aqui. Eu gostaria de agradecer o tempo e disponibilidade de todo mundo, tá, em participar aqui desse webinar. Como eu falei para vocês, sobre os outros assuntos, fiquem à vontade para mandar ali para Gisele, tá, ou para Letícia, ou para mim depois, alguma mensagem, tá, de informações que vocês queiram a mais em determinadas soluções, ou outros produtos, ou serviços. Enfim, fiquem à vontade para nos mandar essas indicações de outros próximos webinars que podemos realizar aqui. E qualquer dúvida, qualquer necessidade, uma coisa que o Robson deixou claro, e a Letícia também já falou lá atrás, estamos à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Uma apresentação ali para o cliente de vocês, uma demonstração das soluções, realização ali das POCs, uma análise ali para informações de um edital, por exemplo, ou desenvolvimento de um edital junto com vocês para alguma solução ali da ForcePoint, ou até mesmo de outros produtos que nós temos dentro do portfólio aqui da Apple. Precisando de qualquer ajuda, contem conosco. Pessoal, obrigada aí pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado bastante aí do conteúdo que foi apresentado. Dúvidas posteriores, vocês têm aí nosso telefone, nosso e-mail, né, o canal aí de contato com a gente, então fiquem à vontade. Perguntaram aqui, eu não me recordo quem, acho que foi o Leandro, né, se está sendo gravado, e a gente vai compartilhar aí nos próximos dias, a Gisele do Marketing vai disparar, tá, o vídeo com vocês, para vocês, enfim, utilizarem o conteúdo posteriormente, e qualquer coisa nos acionem, tá bom? Obrigada aí pela participação de todos, tenha um excelente dia. Valeu, Tchau, Letícia. gente. Bom Obrigado, dia. pessoal. Grande abraço, Tchau, bom dia a pessoal. todos. Bom dia a todos.